de oração. Queridos, quero convidar você para estar conosco neste momento. Vamos meditar na palavra de Deus, palavra que é alimento à nossa alma, ao nosso coração. E eu quero deixar alguns versículos da palavra de Deus para nós meditarmos no Evangelho segundo escreveu Marcos. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, e o versículo 35 nos diz assim a palavra de Deus: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ele fala sobre, desde o início, né, do Evangelho, né? Ele fala que ele é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a proposta central é mostrar que Jesus não é apenas mestre ou profeta, mas o Messias vindo de Deus. O Messias é o ungido, aquele que as escrituras apontavam para ele. Então Marcos, ele tem essa preocupação de mostrar aos seus leitores de que Jesus de fato era o Messias. Ele enfatiza as ações de Jesus, né? O evangelho mais curto, mas também dinâmico, que vai mostrar os discursos de Jesus, mas as obras e milagres. Aliás, ele não enfoca os discursos como Mateus, por exemplo, mas ele vai focar ali nos milagres de Jesus. Por isso que o capítulo que nós lemos, ele traz desde o gadareno, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Veja que é um cadenciamento de milagres, porque ele está ali enfatizando quem é este ungido, quem é este Messias profetizado. Ele destaca também o discipulado, ele fala sobre o Messias, ele fala sobre a centralidade da cruz, né? O ponto alto do evangelho é a paixão e a morte de Jesus. Então, Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus que se revela no serviço e no sofrimento da cruz. E este capítulo 5 revela isso. Este capítulo 5, como eu disse a você, ele começa falando sobre a chegada de Jesus na província dos Gadarenos. E assim que Jesus saiu do barco, saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. Aqui já revela que este Messias, que esse ungido, quem ele era.
Marcos vai dizer que este homem tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Era uma força extraordinária, porque ele era tomado por algo sobrenatural, por espíritos imundos, por forças malignas. E este homem não podia ser contido, dada essa força desproporcional oriunda desses espíritos malignos, que morava nos sepulcros e, sendo muitas vezes preso por grilhões e cadeias, ele despedaçava e ninguém podia amansá-lo, ninguém podia dominá-lo. Ele era uma fera indomável, que não se podia prender, que não se podia conter, e andava de dia e de noite, gritando, clamando, uivando pelos montes e pelos sepulcros, e se cortando nas pedras. Imagina você se deparar com um ser humano nesse estado de loucura, nesse estado de que nem animais se comportaria dessa forma, dada a sua perturbação mental, de milhares de espíritos imundos que invadiram a consciência, a mente daquele homem, o perturbava e não o deixava em paz, e não lhe deixava conviver em sociedade. Mas veja, quando o Messias, que é apresentado por Marcos, quando Jesus desce do barco, aquele homem que não tinha consciência, aquele homem que andava nos sepulcros, aquele homem que andava uivando, gritando nos montes, aquele homem que andava se cortando nas pedras, aquele homem que quebrava os grilhões e as correntes, ninguém podia o prender, um animal feroz, se depara com Jesus. E aí, clamaram com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus? Jesus aqui é o que liberta. Jesus aqui, o nome Jesus significa exatamente o que liberta, o libertador, Salvador. Os demônios dizem: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios reconhecem, até os demônios se prostram, até os demônios têm que se colocar de joelho diante daquele homem simples da Galileia, que muitos não reconheciam como tal. Autoridades religiosas não reconheciam, não queriam reconhecê-lo como tal. Mas ali estava o Filho de Deus. E os demônios se prostram diante dele e dizem: que temos nós contigo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntado: qual o teu nome? Eles disseram: legião, exército, porque somos muitos. Veja que coisa terrível. Um homem que era abrigo, que era morada de milhares de espíritos imundos. Veja como estava a situação deste homem. Mas diante do Messias, diante do ungido, diante do Salvador, Jesus diz: sai deste homem. E eles saíram. Rogaram-lhe que mandassem para uma vara de porcos, e eles entraram naqueles porcos e se precipitaram ao mar. E isto é o primeiro milagre deste capítulo 5 que Marcos fala, falando sobre Jesus, o Messias. Depois ele fala que Jesus começou a anunciar em Decápolis, ou seja, as 10 cidades daquela região. Aquele homem foi anunciando o que acontecera com ele. E Jesus outra vez passou para o outro lado no barco, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E chega a ele um homem por nome de Jairo, que prostra-se aos seus pés
e diz: a minha filha está morrendo. Sara, minha filha. Veja como Lucas vai nos conduzindo a mostrar que Jesus, ele tem poder sobre os demônios, sobre as hostes infernais das trevas, sobre os principados e potestades que assolam esta sociedade, que assolam a humanidade, que traz tudo isso que está acontecendo hoje, esse estado de decadência espiritual. São as potestades do ar atuando nas mentes, nas consciências, nas autoridades, guerras, rumores de guerras, ganância. Tudo isso está acontecendo porque o mundo espiritual, ele é ativo. Mas Marcos nos mostra que o Messias tem poder e autoridade sobre eles, porque na cruz ele triunfou sobre eles. Glória a Deus. Em segundo lugar, ele diz que ele não só tem poder sobre os espíritos imundos, mas que Jesus também tem poder sobre as enfermidades. Chega um homem chamado Jairo, que a sua filha estava enferma, se prostra aos seus pés e pede: venha, coloca as mãos sobre a minha filha para que ela sare, para que ela viva. E tinha uma grande multidão que apertava Jesus. O pedido de Jairo é interrompido, porque tinha uma outra mulher, aliás, tinha uma mulher que colocou em seu coração, de alguma forma, ela ouvira falar de Jesus. E ela sabia que talvez esta fosse a sua única oportunidade, depois de 12 anos, aquela hemorragia, sua energia, suas forças indo embora. Ela rompe aquela multidão e de forma heróica, ela já tinha colocado em seu coração, dizendo: eu não preciso nem que ele toque em mim, eu não preciso nem que ele me veja, que ele me perceba. Eu só apenas, se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. É exatamente isso que acontece. Aquela mulher consegue tocar em Jesus. E Jesus para aquele cortejo, aquela multidão, porque ele sentiu que a fonte do seu sangue, aquele fluxo, aquela hemorragia constante, há mais de 10 anos em seu corpo, havia estancado. Ela percebeu que algo extraordinário havia acontecido. E exatamente neste momento que Jesus para, porque poder de si saiu o poder de Jesus. Ele volta-se para a multidão e diz: quem tocou nas minhas vestes? Veja que Jesus não diz quem tocou no meu braço, quem tocou na minha mão. Ele diz: quem tocou em minhas vestes? Isso parece ser uma pergunta absurda, porque os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Parece uma pergunta absurda, mas tem coisas que nós não entendemos. Somente Deus sabe, somente Deus entende, somente Deus compreende. Os discípulos não sabiam o que estava acontecendo, a multidão muito menos. Só haviam 2 pessoas ali que sabiam o que ocorreu naquele momento: Jesus e a mulher. Porque o texto vai dizer que quando ele pergunta: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E aqui nós, acho que a semana passada falamos só sobre a mulher do fluxo de sangue. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste mal. Então veja como Marcos, ele está apresentando Jesus, o Filho de Deus,
o Verbo encarnado, Jesus, o ungido, Jesus o Messias, aquele que expulsa os demônios, aquele que faz com que um homem que não tinha consciência de absolutamente mais nada, que era dominado por forças estranhas, por forças malignas, por forças das trevas, um homem que não convivia mais em sociedade, era impossível, um homem que não podia conter-se, certamente as pessoas tinham medo ou ficavam apavoradas ao encontrar com este homem. Mas chega em Gadara a maior autoridade, que tem poder sobre o inferno, que tem poder sobre os demônios, expulsa aquele poder das trevas da mente daquele homem, e ele sentado começa a falar, começa a ter consciência, e ele sai dali, vai para sua aldeia falando quem o libertara, quem transformara a sua vida, falando sobre aquele homem que o libertou. Imagina como as pessoas da sua aldeia agora olhavam para ele, aquele que ninguém podia prender, aquele que quebrava os grilhões, as correntes, as cadeias, despedaçava, que ninguém ouvia uma palavra da sua boca a não ser gritos e uivos. Agora ver aquele homem sereno e dizendo: Jesus me libertou, expulsou de mim todo o poder das trevas. Imagina quantas vidas foram salvas através do testemunho daquele homem, através da vida daquele homem, que momentos atrás estava no esgoto, na sarjeta, sendo morada de espíritos malignos. Mas com o encontro com Jesus, quando o homem se encontra com Jesus, os espíritos malignos têm que bater em retirada, porque onde Jesus está, demônios não ficam. Onde Jesus está, o poder das trevas não fica. Onde Jesus está, o inimigo tem que bater em retirada. Onde Jesus está, as trevas são dissipadas. Onde Jesus está, a luz, a libertação, a renovo, a cura para a alma e para o corpo. Jesus tem poder sobre os espíritos imundos. Segundo lugar, Jesus tem poder sobre as enfermidades. O chefe da sinagoga pede por sua filha. Neste pedido ele é interrompido por uma mulher que chega e diz, e não diz nada a não ser tocar em Jesus. Jairo tem que ficar assistindo tudo aquilo. E certamente já era uma confirmação para aquele homem de que ele estava buscando a pessoa certa, de que ele estava se dirigindo ao homem certo. Imagina você estar pedindo ajuda para sua filha que está à beira da morte, que nem o médico curou, que ninguém pôde fazer nada, enquanto você está ali falando com ele. Veja que ele fala com Jesus, ele se prostra diante de Jesus, fala com Jesus a respeito da sua filha e pede para que ele fosse até a sua casa. Mas aí nesse trajeto, Jesus para. Enquanto eles estavam indo para a casa de Jairo, Jesus agora para. Eu acho que Jairo fica agoniado, dizendo: por que ele parou? Eu preciso de um socorro. A minha filha está esperando. E tem um ditado nosso que diz que a saúde não pode esperar. E é verdade. Quanto mais você adia, quanto mais você procrastina, mais pior fica. A situação se agrava. A enfermidade vai tomando conta, vai piorando a situação. Então não pode perder tempo. E aquele homem estava pedindo socorro, aquele homem estava pedindo por sua filha. E você que é pai, você que é mãe, sabe que fazemos tudo por nossos filhos. Mas Jesus para. Jesus para porque alguém
investiu pesado. Alguém para porque alguém usou a fé. Jesus para porque alguém colocou em seu coração dizendo: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Olha, de onde ela tirou isso? Onde é que ela tinha visto isso? Onde é que ela tinha lido isto? É porque fé move montanhas. A fé faz coisas extraordinárias. Quando colocamos a nossa fé em ação, a nossa fé em Deus, ela nos faz pensar no extraordinário. Onde foi que Josué tinha visto ou tinha lido em algum lugar, em alguma literatura, em alguma coisa, que podia orar para o tempo parar? Mas a fé faz coisas extraordinárias. E Deus honra a fé genuína, verdadeira, simples, mas poderosa de um homem, de uma mulher de Deus. Não existe coisa mais esquisita do que alguém orar dizendo assim, para o sol parar, porque a ciência daquele tempo era assim que eles percebiam, e ele tem uma preocupação para que não houvesse um acidente, um choque do sol e da lua. Ele faz uma oração pedindo para o sol parar e para a lua também parar. A oração mais absurda que eu já vi na Bíblia. Alguém orando para o tempo parar. Alguém dizendo: Deus, para o tempo, porque eu quero lutar, eu preciso da luz, eu preciso do sol. E o texto diz que nunca mais houve um dia como aquele em que Deus atendeu a oração de um homem. Não foi a oração do povo, foi a oração e o clamor de um homem que, com fé, na sua simplicidade, ele não precisava ser um cientista, um astrônomo, ele não precisava nada disso, ele só precisava ter fé, e fez a sua simples oração, pedindo para que o sol e a lua parassem, para que ele guerreassem. E o autor diz assim: não houve dia semelhante àquele em que Deus parou o tempo. E ele venceu contra os midianitas. A oração nos faz pensar coisas extraordinárias. A oração e a fé faz com que a gente saia do lógico, do óbvio. A fé nos faz mover montanhas. Isto é mover montanhas. Pedir para o sol parar é mover montanhas. Pedir para Deus congelar o tempo é mover montanhas. Colocar em seu coração e dizer: se tão somente eu tocar em suas vestes, é mover montanhas. E aquela mulher moveu montanhas. Moveu o coração de Deus. Fez com que poder de Jesus saísse, sem que ele tivesse estendido a mão, sem que ele dissesse: espera aí que vem alguém aqui com muita fé, deixa ela chegar, que eu vou curá-la. Não. É aquelas coisas divinas que a gente não consegue explicar. É Deus sabendo de tudo e ao mesmo tempo querendo ser surpreendido por nós. Dá para entender isso? Ele já sabia que tudo ia acontecer, ele sabia quem era a mulher, ele sabia que ela colocou fé em seu coração suficiente para ser curada, ele sabia, mas é um Deus tão maravilhoso, tão próximo a nós, que ele se deixa ser surpreendido e diz assim: quem me tocou? Porque assim ele nos ensina lições. Porque assim ele nos mostra que a fé move montanhas. Porque assim ele nos ensina que alguém pode coisas extraordinárias se de todo o seu coração crer. Crer. Ter fé suficiente para além do natural. É fé sobrenatural. Na teologia a gente estuda que a fé natural
que a fé que você convive com ela a todo instante, né? Atravessar a rua, você precisa dessa fé. Você sabe a distância que o carro vem e você tem uma confiança tal que sabe que dá tempo de você atravessar sem ser alcançado por aquele veículo. É uma fé natural, é a fé que você se acorda e coloca os pés no chão porque você já sabe que tem ali um suporte para você colocar os pés. Você nem sabe que está utilizando a fé. A fé que gera para a salvação, a fé que vem pelo ouvir da palavra, a fé salvífica é a fé que enquanto você ouve a palavra, ela vai gerando em seu coração fé suficiente, crê que precisa ser liberto, que precisa ser salvo. Mas a fé como dom, mas aquela fé do extraordinário, aquela fé que crê que Deus pode todas as coisas, aquela fé que diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, a fé suficiente para ser curado, a fé suficiente para saber que Ele ainda hoje move montanhas, a fé que diz se tão somente eu tocar em suas vestes eu serei curada, a fé que diz Senhor, eu sei que tu podes e se tu queres pode me tornar são, curado, e Jesus diz quero, e o curou aquele leproso. É a fé que faz Jairo se prostrar aos seus pés dizendo vai na minha casa, coloca a mão sobre a minha filha porque ela está à beira da morte. É a fé que nos faz movimentar, a fé que não fica estática, parada, enclausurada dentro de um quarto, chorando, lamentando, dizendo por que comigo, por que eu perdi, por que foi assim, por que fechou a porta, por que eu estou dizendo, não. É a fé que traz essa explosão de confiança, sem sombra de dúvida, de que já aconteceu. De que não chegou ainda, mas já estou agradecendo porque já é. Em Deus já é. É o firme fundamento. E esta mulher, entre aspas, surpreende a Deus. Entenda que eu falei que Deus é tão misericordioso que Ele se deixa surpreender. Quem me tocou? Porque de mim sai o poder, de mim sai a virtude. E aquela mulher trêmula disse: Senhor, fui eu quem te tocou. E Jesus diz: vá em paz, minha filha, a tua fé te salvou. E ela sai com a bênção dela. 12 anos gastando dinheiro, e quando se tira e não se repõe, vai embora, né? Ela gastou tudo que tinha e ninguém pôde resolver. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus curava, ela diz: eu vou lá. E vai ser hoje. Coloca a tua fé em ação, que eu possa colocar a minha fé em ação. E Jairo está ali assistindo tudo aquilo. Ele está nervoso, ele está aperreado porque sua filha está à beira da morte. Ele pede esse suporte, ele pede esse socorro, e ele sabia que Jesus podia curar a sua filha. E cada um se movimenta e faz aquilo conforme a fé que ele tenha. Olha, um centurião, ele disse assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Ele, mesmo sendo homem de autoridade, ele não se achava capaz o suficiente para receber Jesus na sua casa. Ele não era digno, ele não se sentia digno, dada a grandiosidade de Jesus. Ele via Jesus como um Deus, ele reconhece isso em Jesus e diz: eu não sou digno. Agora tem uma coisa, eu também sou um homem que tem autoridade. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, ele vem. Todos me obedecem porque estão sujeitos à minha autoridade. Agora eu reconheço que tu também tens autoridade tal que não precisas nem ir em minha casa. Se tão somente uma palavra daqui tu disseres, o meu servo lá em casa será curado. Olha, a mulher
gerou em seu coração uma fé que ela precisaria ir se tão somente tocassem suas vestes. Jairo diz assim: eu preciso que o Senhor vá na minha casa. São manifestações diferentes, mas de fé que crê que Jesus faz. Cada um conforme a sua luz, cada um conforme a sua consciência. Se um acha que tocando nas vestes é curada e coloca esta fé em ação, é curada. Se outro diz: eu não sou digno que vá debaixo do meu telhado, mas se uma palavra tu disseres, o meu servo será curado, assim se fará. E Jesus diz: vai, o teu servo já está curado. Quando ele chega em casa, pergunta que hora o servo dele se restabeleceu, exatamente a hora que Jesus disse: vai. E para Jairo ele precisava que Jesus fosse, que Jesus colocasse a mão. Ele não tinha dúvidas de que Jesus curava, mas a fé que ele tinha era que ele conseguisse levar Jesus até a sua casa. Jesus poderia dizer: não, Jairo, se tão somente orar daqui, tua filha vai ser curada. Não, Jesus vai. E ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele aceita, conforme, claro, a sua vontade, o nosso pedido, quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, quando ele tem fé de verdade. Se o homem diz: não precisa ir, só fala. Por isso que Jesus é surpreendido, ou se deixa surpreender, porque ele diz: nem em Israel vi tanta fé, nem entre aqueles para o qual eu vim, os meus que não me receberam, eu vi tanta fé. Na descendência de Abraão eu não vi tanta fé. Aí vem um homem, um gentio, e diz assim: eu conheço, eu sei quem és, e és tão poderoso que não precisa ir na minha casa, eu só preciso que o Senhor fale. E é por isso, queridos, que quando Jesus diz assim: em meu nome vocês vão curar enfermos, essa compreensão da fé. Porque eu não posso, como mulher do fluxo de sangue, tocar em Jesus. Jesus fisicamente não está mais entre nós. Eu não posso fisicamente chamar Jesus para ir em algum lugar, porque ele agora, como Deus em sua plenitude, ele está em todos os lugares, mas não fisicamente, eu não posso tocá-lo. E é por isso que ele disse: em meu nome vocês operarão milagres como o da mulher do fluxo de sangue, como o do leproso que prostrado disse: se o Senhor quiser pode me curar, como o do homem que diz: Senhor, eu não sou digno que vás na minha casa, mas uma palavra tua meu servo ficará curado. Ou como o Jairo que diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa porque minha filha está doente. Jesus resumiu tudo isso dizendo: usem o meu nome. Oh, glória! Se você usar o nome de Jesus com fé, porque não é só o nome, JSOS, não é o Yeshua, não é esse misticismo no nome propriamente dito, mas na pessoa. Quando ele fala no meu nome, é em mim, na minha pessoa. Você está entendendo? Se eu conseguir, se eu desenvolver em mim esta fé, se eu já está em meu coração esta fé, como da mulher do fluxo de sangue, como de Jairo, como do centurião, somente pelo nome de Jesus, ele disse: curarão os enfermos, expulsarão os demônios, ressuscitarão os mortos. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, porque vocês estão em mim e eu estou em vocês. Veja que maravilha. E é só usar este nome com consciência. É em nome de Jesus que eu posso te dizer neste dia:
É no nome de Jesus que eu posso te afirmar que todas as coisas são possíveis aos que creem. Jesus disse àquele homem, quando ele disse, se tu puderes. Claro, ele não tinha essa compreensão, esta fé, mas ele foi a pessoa certa. E Jesus disse, posso. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. E aquele homem disse, Senhor, perdoa a minha incredulidade. E Jesus teve misericórdia daquele homem e expulsou o demônio daquele menino. Quantas vezes nos comportamos como este homem que diz, se tu puderes. Mas Jesus disse, posso? Como quem diz, você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Você não entendeu ainda? Tudo é possível àquele que crê em mim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi o que ele disse a Marta. Quem crê em mim está para além das coisas desta vida, das coisas naturais, desta dimensão, desta ordem de coisas. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Quem crê em mim dirá a este monte, transporta-te daqui para o meio dos mares, e assim acontecerá. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. É só crer. Agora, claro que não é para um benefício que vá de encontro à palavra de Deus. Esse tudo, ele tem um condicionamento. Porque eu ter raiva de alguém, eu não vou dizer, Deus, mata essa pessoa, né? Tudo conforme a palavra de Deus. Tudo conforme a palavra, tudo. Veja, e aí Jairo, ele assiste aquela mulher sendo curada, que havia apenas tocado em Jesus. E aí ele já vai se alimentando dizendo, ele é poderoso. Ele faz coisas extraordinárias. Este é o Messias. Você crê em Jesus? Você crê que ele pode te curar agora? Começa a gerar esta fé no seu coração. Jesus está nos ensinando neste dia que eu não posso tocar em suas vestes, eu não posso fisicamente o levar, mas eu posso invocar o seu nome, a sua presença, e no nome poderoso dele dizer a esta enfermidade, vai embora, e dizer a ele, em nome de Jesus, esta dor vai embora agora, e dizer a ele, esse espírito maligno, em nome de Jesus, vai embora agora, e dizer em nome de Jesus, essa perturbação da mente vai embora agora. Eu posso, porque a palavra de Jesus nos outorga isso, nos garante isso ao seu povo, garante isso à sua igreja. Ele diz, usem meu nome. E quando aquela mulher, ela recebe a sua cura e vai embora, e Jesus a despede, Jesus estava ainda conversando com a mulher. Jesus estava ainda falando com ela. Quando alguns dos principais da sinagoga chegaram e disseram, Jairo, perdeu tempo. A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ele não precisa se deslocar até a tua casa. A menina morreu. Foi constatado o óbito. A Bíblia não diz, mas talvez Jairo dissesse, se Jesus não tivesse perdido tempo aqui com aquela mulher, mas quem está com Jesus não perde nada. Se você está com Jesus, mesmo aquilo que você acha que perdeu, não perdeu.
Aquilo que você considera uma perda hoje pode ser o teu livramento de amanhã, se Jesus está aí, se Jesus está com você. Você não perdeu. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor demorou. Que Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ela, sem entender ainda, diz: eu sei que ele vai te ressuscitar no último dia. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você não perdeu. Se Jesus está na minha história, na sua história, nós não estamos perdendo nada, embora a circunstância nos diga que sim, mas eu sei em meu coração que eu não estou perdendo nada, porque Jesus está comigo, Jesus está contigo. Aí quando o Jairo ouve aquilo, dizendo: não perturbe mais o mestre, já perdeu tempo demais aí, agora a menina já morreu. Sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus olhou para o mestre da sinagoga e diz assim: não tenha medo. Jesus só diz isso a ele porque ele teve medo, o coração dele acelerou. Imagina a carga de ansiedade, de adrenalina ali no seu corpo, o choque da notícia, quando aqueles chegam e dizem assim: tua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. O coração estremeceu, o corpo estremeceu. Aí Jesus, que está pertinho, diz: ei, calma, não temas. Crê somente, Jairo, não temas, não tenha medo. Porque este, apresentado por Marcos, como eu disse no início, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Todo-Poderoso, é o ungido, é o Salvador, ele é o livramento. Não temas, crê somente. Você está precisando ouvir esta palavra nesta manhã. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, não tenha medo, não tenha receio, não tenha pavor, não tenha ansiedade, não perca seu sono. Somente creia. Mas foi constatado a morte. O que é que eu vou fazer diante da morte? Aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias está contigo. Aquele que curou o leproso está contigo. Aquele que expulsou milhares de demônios de um homem está contigo, está conosco. Não temas, crê somente, Jairo. E foram até a casa dele. Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo. Chegando da casa, estava lá o alvoroço. Uma menininha de 12 anos, uma criança ainda, uma adolescentezinha, todo mundo chorando. Talvez lá a mãe sendo consolada, já nos preparativos para o sepultamento, mas eles não sabiam ainda que aquele que é a ressurreição e a vida estava chegando na casa, estava se aproximando a vida, e aqueles que choravam seriam consolados, aqueles que achavam que perderam seriam restituídos, e aqueles que disseram não tem mais jeito, iriam assistir aquele que dá jeito ao que não tem jeito. Quando Jesus chega, ele diz assim: todo mundo está chorando, no alvoroço, uma confusão, choro, lamentação, agonias, pranteando. A morte da menina que estava ali, seu corpo inerte, sem vida, sem movimento, já ficando fria, gelada. Jairo ia pedir socorro, aí Jesus, ao invés de atender de pronto, fica ali conversando com a mulher, perdeu tempo, talvez aquele tempinho suficiente
para quando ele chegasse, pelo menos ela estivesse ainda respirando, o coração batendo. Mas este é o plano teu, Jairo. O plano de Jesus é outro. O plano de Jesus é maior. Ele quer um milagre maior para a tua vida e para a tua casa. Enquanto Marta queria um milagre de cura, Jesus tinha um milagre da ressurreição depois de 4 dias de morto. O milagre de Deus é sempre maior para nós. Se Jesus chega na hora que Marta queria, era só uma cura. Amém. Seria extraordinário. Mas quando ele chega no tempo dele, ele espera Lázaro morrer e passa 1, 2, 3, 4 dias, o homem já cheirava mal, já estava podre. Porque o milagre que ele tem para as nossas vidas é surpreendente, é sobrenatural, é grande demais, é inacessível, inalcançável aos homens. Mas tudo aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Só foi o tempo de Jairo sair de casa. Chega lá até chegar Jesus. Mas antes de ser atendido, a mulher o interrompe. Jesus fica perguntando quem me tocou. Os discípulos dizendo: Senhor, quem te tocou? A multidão te aperta, te oprime. Aí Jesus responde: porque de mim saiu virtude. E fica esperando a resposta. Olha, tudo isso é tempo. Coitado Jairo com um coraçãozinho pequenininho ali, dizendo: meu Deus, será que Jesus não vai me atender não? Será que Jesus não vai me socorrer não? Será que não é isso que você está pensando agora, dizendo: Senhor, será que o Senhor não está me vendo não? Será que o Senhor não está me ouvindo não? O Senhor já atendeu a tanta gente aqui, eu estou aqui na tua frente, o Senhor não está me atendendo. Mas o tempo de Deus é sempre melhor. O tempo de Jairo sair, antes dele retornar, Jesus ainda conversando com a mulher, o pessoal chega e diz: a tua filha já está morta. Jairo toma aquele choque, mas ouve de Jesus: não temas, crê somente. Voltam para casa. Na casa de Jairo era pranto, era choro, e Jesus disse: a menina não morreu, ela dorme. Porque para ele todos dormem. A morte existe para nós. Aqueles que partiram para nós morreram. Para Deus, todos vivem. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Morre para mim. Para Deus não. Por isso que Jesus disse: Lázaro está dormindo. Porque para Deus ele ainda existe. Para mim não. Para mim ele partiu para outra dimensão, ele morreu. Mas para Deus todos vivem. Abraão, Isaac, Jacó. Foi isso que Jesus disse aos saduceus que não acreditavam nisso. E quando ele disse: a menina não está morta, ela dorme, o pessoal começaram a rir. Aí Jesus diz: olha, não tenho nada com incrédulo. Quem não crê, sai daqui. Tira todo mundo. Vocês só verão o resultado. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Entrou onde a menina estava deitada e disse: menina, levanta-te. Aquela menina sai da dimensão dos mortos, volta a vida para ela, fica logo de pé e Jesus diz: dê comida para a menina. Uma menina de 12 anos. E houve grande, aqueles que começavam, estavam rindo, dizendo que Jesus disse que ela dormia, e agora são assombrados. Ficaram com grande espanto. Porque chegou a ressurreição e a vida. E eu finalizo dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que ainda opera milagre. E é aquele que me diz e te diz neste momento: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Pai bendito, Pai amado, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma. A tua palavra aqui nesta manhã nos diz: não temas, crê somente. E nós cremos no milagre
Nós cremos que o Senhor está chegando para fazer o que nós não podemos fazer, para libertar, para transformar, para curar, para dar vida, para fazer o que o homem não faz, o que o remédio já não faz, o que a medicina não pode. Mas tu podes fazer. Aqueles que estão chorando agora, Senhor, clamando a ti, dizendo: Senhor, ouvi a tua palavra e ouço a tua voz em meu coração dizendo: não temas, crê somente. Que nós possamos crer mais em ti, usando a nossa fé, colocando a nossa fé em ação, de que tudo já deu certo, no nome santo de Jesus. Amém e amém e amém.